Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal e a aula de hoje é sobre princípios orçamentários, um assunto de extrema importância para você que vai fazer concurso público. Cara, na matéria Administração Financeira Orçamentária não existe a menor possibilidade de você fazer uma prova sem que essa prova cobre esse assunto, né? Princípios orçamentários. Então fica até o final que aqui você vai aprender tudo o que você precisa para acertar todas as questões lá no seu concurso público. E antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então se inscreve aqui nesse canal para você ser sempre avisado desses temas, concurso público e exame de suficiência. E caso você queira participar do meu treinamento focado em concursos públicos só para contabilidade, concursos só para contadores, o link está no primeiro comentário da descrição desse vídeo e lá no primeiro comentário também fixado. E, sem mais conversa, vamos lá para a nossa aula sobre princípios orçamentários. Tudo o que você precisa saber para acertar todas as questões na sua prova. Então, bora lá, pessoal. Estou aqui embaixo, né? O nosso ritual de sempre. Vamos colocar aqui o nome da aula, né? O nome da aula de hoje é sobre princípios orçamentários. Show de bola. Princípios orçamentários. O que é que a gente precisa saber disso aqui para o nosso concurso público? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o que são princípios, certo? Você não vai para uma prova só copiar e colar, né? Você tem que entender a essência. Então, a primeira coisa é saber o que são princípios. A segunda coisa é saber quantos são e quais são esses princípios, né? A terceira coisa é a base legal. Qual é a lei que regulamenta? Onde é que está escrito esses princípios, né? E a quarta coisa é saber quais são efetivamente os princípios, né? Você precisa saber dominar quais são, precisa dominar todos, mas você vai ver que são bem tranquilos, e é isso que você precisa saber. E por último, que você vai precisar saber também, é o seguinte, né? Como isso cai na prova. Afinal de contas, você vai estudar isso daqui porque você quer fazer uma prova de concurso público. Então você necessariamente precisa saber como esse assunto vai ser cobrado na prova, né? É isso que você precisa saber. Você precisa se antecipar à banca. Ah, eu sei o princípio decorado. Cara, se você não souber como cai na prova, talvez, a chance de você errar seja muito grande, certo? Então bora começar aqui. Primeira coisa, né? A nossa base legal. Bom, nós temos duas bases legais. A primeira é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né? E a segunda é o Manual Técnico do Orçamento. Ambas são publicações, quer dizer, uma é publicação do Tesouro Nacional e a outra é publicação lá do Ministério da Fazenda. E o que é relevante a gente saber inicialmente dessas duas bases legais, né? Do Manual Técnico do Orçamento e do MCASP. A primeira coisa é você saber o conceito que cada um deles dá aos princípios orçamentários, certo? Então é interessante que você leia aqui o conceito. Esse é o conceito do Manual Técnico do Orçamento. Dá uma pausa no vídeo, lê, anota, dá um print, né, para você ter a noção. Mas basicamente o que está escrito aqui? Os princípios orçamentários visam estabelecer regras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público, válidos para todos os poderes e para todos os entes federativos. Isso aqui é extremamente importante. União, Estados, DF e municípios são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais e infraconstitucionais quanto pela doutrina. Nesse sentido, integram o Manual Técnico do Orçamento os princípios orçamentários cuja existência e aplicação decorrem de normas jurídicas. Show de bola! O conceito de princípios orçamentários de acordo com o MCASP. Mesma coisa, dá uma pausa, dá uma lida, né? Anota, faz marcações, mas basicamente é o seguinte: os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público, válidos para todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e todos os entes federativos, União, Estado, DF e municípios. Certo? Basicamente a mesma coisa escrita com algumas palavras diferentes. Então o conceito é o mesmo. Beleza? Então, o que você precisa saber daqui de um princípio? O que é um princípio? São regras básicas, né? Diretrizes norteadoras básicas. Basicamente isso. Isso é um princípio. E aí, os princípios orçamentários são diretrizes norteadoras básicas que regem o orçamento, né, do ente que está em questão. Então, esse é o conceito que você precisa levar
sobre princípios orçamentários para sua prova. Dito isso, a gente chegou na parte mais relevante dessa aula, que é quais são os princípios, né? Aqui nós temos que fazer duas distinções. Existem os princípios que estão estabelecidos no MCASP e os princípios que estão estabelecidos no Manual Técnico do Orçamento. Aqui de cara, você já vê que no MCASP tem mais princípios. Nós temos 9 princípios no MCASP. E no Manual Técnico do Orçamento ele só traz 6, né? São 6 princípios. Ah, professor, então vou estudar o qual? Do MCASP ou do Manual Técnico do Orçamento? Cara, você vai estudar os dois. Por quê? Porque o do MCASP, ele já inclui os princípios que estão lá no Manual Técnico do Orçamento, certo? O MCASP tem mais e ele inclui todos que estão lá no Manual Técnico do Orçamento, beleza? Então vamos seguindo. Primeira coisa, qual que é o primeiro princípio, né? O primeiro princípio é o princípio da unidade ou da totalidade. O que diz esse princípio aqui? Esse é um princípio bem importante porque ele cai sim em prova, certo? Então vamos lá. O que diz esse princípio? Ele fala o seguinte, fala que o orçamento ele deve ser uno, né? Orçamento igual a uno. Ou seja, é apenas um orçamento para cada ente federado. Ou seja, a União vai ter seu próprio orçamento, o Estado vai ter seu próprio orçamento, o DF vai ter seu próprio orçamento e o município vai ter seu próprio orçamento. Ah, professor, mas eu vi que no órgão que meu amigo trabalha, eles fazem um orçamento também. Eu sei que lá no Ministério Público também tem um orçamento, né? Eu sei também que lá no Legislativo eles também fazem seu próprio orçamento. Como é que tem apenas um único orçamento e sendo que cada órgão, cada poder faz o seu? Apesar de existirem vários orçamentos nos órgãos e nos poderes e nas entidades, esses orçamentos eles são consolidados em apenas um. Ou seja, há uma consolidação de orçamentos. O que é isso? Vamos lá. Vamos supor que o DENIT, ele faz seu próprio orçamento. Vamos supor que o Ministério da Saúde também faz seu próprio orçamento. E o TCU também faz seu próprio orçamento, né? O que vai acontecer? Em um certo período do ano, eles vão enviar esses orçamentos para a União. E a União vai consolidar esses orçamentos na LOA. Beleza? Por mais que cada um desses órgãos, dessas entidades, tenham seus próprios orçamentos, né? E é normal isso, porque a União, por si só, ela não saberia muito bem as necessidades de cada órgão, né? Então, cada órgão é livre para criar o seu orçamento e apresentar e submeter à União, né? Então, a União pega esses sub-orçamentos e consolida eles em uma única peça. Então, vai pegar orçamento lá do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos do Executivo, das entidades do Executivo e consolidar em um único orçamento. Cara, é um negócio incrível, lindo, enorme, gigante. Você vê que é bem organizado, é bem bacana você parar para ler o orçamento, né? Então, nós já vimos aqui o nosso primeiro princípio, né? Que é o princípio da unidade, né? Ou totalidade. Que basicamente é que só vai existir um único orçamento para cada ente federativo. E o nosso segundo princípio é o princípio da universalidade. O que significa esse princípio aqui? Também bem simples, bem tranquilo, bem direto ao ponto. Ele diz o seguinte, que o orçamento, né, a LOA de cada ente federado, ela deve conter todas as receitas e despesas. Beleza? Simples assim. Esse é o princípio da universalidade. Não existe despesa que não esteja prevista no orçamento, certo? Não existe isso. Toda despesa, toda receita, ela tem que estar prevista ali no orçamento, certo? E o nosso terceiro princípio é o princípio da anualidade ou da periodicidade. Mais um princípio que cai muito em prova e que também é bem simples. É o seguinte, ele fala que a peça orçamentária, que é a LOA, ela deve ter a vigência de um ano, né? A LOA tem a vigência de um ano. Ou seja, nós estamos em 2024
Então, a LOA desse ano, ela começou a valer no dia 1º de janeiro de 2024 e vai acabar a sua vigência no dia 31 de dezembro de 2024. E a anualidade a que esse princípio se refere, ela coincide com o ano civil, né? Coincide com ano civil, que foi, como eu falei, que nosso orçamento ele tem a vigência do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do respectivo ano, certo? No caso aqui, 2024. 31/12/2024. Show de bola, meu povo. Tá vendo que é bem tranquilo, são coisas bem diretas, não tem muito segredo. E esse assunto cai sim muito em prova. Então comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa aula, se você tá tendo alguma dúvida. É importante comentar porque eu geralmente respondo todos os comentários. Como você tá vendo, são assuntos bem tranquilos, né? Princípios orçamentários é algo bem tranquilo, é direto ao ponto, é decoreba. Saiu dessa aula, você vai lá no CFC Questões resolver questões sobre princípios orçamentários. Então bora voltar aqui aos nossos princípios. E o nosso quarto princípio é o princípio da exclusividade. Esse daqui é bem bacana. O que é isso daqui? Ele fala que a lei orçamentária ela deve ser exclusiva para assuntos orçamentários. Assuntos orçamentários. Antigamente, né, antes da Constituição de 88, existia um negócio chamado caudas orçamentárias. O que é isso daqui? Era basicamente o seguinte: um deputado, um senador espertinho lá, ele aproveitava o rito processual do orçamento, que é um rito diferenciado, que ele é bicameral, ou seja, ele roda em conjunto nas duas casas, né, na Câmara e no Senado. Ele aproveitava isso e encaixava assuntos que não tinham nada a ver com o orçamento. E esse assunto às vezes nem era visto e passava e era aprovado. E obviamente isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa republicana. E com o advento da Constituição Federal de 88, isso daí acabou, né? Não existe mais como você colocar ali sem querer um assunto que não é orçamentário dentro da lei do orçamento, beleza? Isso é para evitar esses espertinhos aqui das caudas orçamentárias, né? Que é algo que nós já tivemos aqui no Brasil antes. Quinto princípio, o princípio do orçamento bruto. Cara, também tranquilaço. O que é isso daqui? Esse princípio fala o seguinte: que as despesas e as receitas, elas devem constar no orçamento pelo seu valor bruto. Certo? O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui da Receita Federal. Receita Federal. A Receita Federal, ela tem uma folha de pagamento de 10 milhões de reais, certo? 10 milhões de reais. Você concorda aqui que nesse valor de 10 milhões, a gente tem aqui uma despesa de imposto de renda, né? Vamos supor que seja de 3 milhões aqui de IRPF. IRPF. Certo? Bacana. Ou seja, ela vai ter uma despesa de 10 milhões de salário, só que essa despesa vai gerar para a Receita Federal uma receita. Olha que negócio legal. Né? Ela paga salário e ganha dinheiro. Ela ganha 3 milhões ali, já que o imposto de renda é uma receita administrada pela Receita Federal. O que a pessoa que elabora o orçamento poderia pensar? Não, já que eu vou ter uma despesa de 10 milhões que vai me gerar 3 milhões de receita, eu não preciso colocar de 10 milhões. Eu vou colocar apenas no orçamento 7 milhões. Já que 3 é receita minha, tá tranquilo. A resposta é: tá errado, meu amigo. Você não pode fazer isso. Você não pode colocar os valores líquidos. Não pode. Você tem que colocar o valor bruto. Você vai colocar no orçamento da Receita Federal a despesa com salários de 10 milhões e vai colocar também os 3 milhões aqui de receita com imposto de renda pessoa física. Beleza? Isso é o orçamento bruto. Isso é o princípio do orçamento bruto. Tranquilo, fácil daqui, tudo sossegado. Então, bora seguindo aqui na frente. E o nosso próximo princípio é o princípio da legalidade. Esse daqui, mais fácil que esse, não existe. É o quê? Cara, todos os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e a LOA, eles devem ser leis, certo? Todos os instrumentos de planejamento, eles devem ser leis. E por quê? Porque esses instrumentos de planejamento, eles criam obrigações. Certo? Eles criam obrigações. E você deve estar lembrado aí do artigo 5º da Constituição Federal. Né? Lembra lá que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei?
Pois é, como os instrumentos de planejamento criam obrigações, eles necessariamente precisam ser uma lei. Porque senão ia ser apenas uma folha de papel sem nenhuma obrigação com ninguém. Simples assim. Então, necessariamente precisa ser uma lei. Certo? Simples assim, fácil, tranquilo. Próximo princípio, o princípio da publicidade. O que fala esse princípio aqui? O que ele diz? Ele diz que os instrumentos de planejamento, para que eles possam ter validade, eficácia, eles comecem a valer, eles precisam ser publicados, né? Publicados. Precisa que a sociedade tenha conhecimento deles. Não existe isso de orçamento secreto, né? Orçamento que ninguém sabe. Não. O orçamento ele tem que ser público, ele tem que ser dado publicidade. E o nosso próximo princípio é o princípio da transparência. Bom, o que diz o princípio da transparência? Ele é bem simples, fala que o orçamento, que as leis orçamentárias, que os instrumentos de planejamento, eles devem ser públicos, devem ser publicados. Ah, Felipe, mas eu já vi, né? A gente acabou de ver isso aqui no princípio da publicidade. Pois é, mas o princípio da transparência ele vai além, certo? Ele não fica somente na parte da publicidade. O princípio da transparência também exige que seja feita a prestação de contas. Ou seja, o ente público ele deve demonstrar como foi que ele gastou aquele dinheiro, de que forma, como foi que ele arrecadou e de que forma, quem foi que arrecadou. Isso é prestar conta, ele deve prestar conta à sociedade. E o princípio da transparência também, ele faz o incentivo à participação popular, para que a própria população faça esse trabalho de verificar como o orçamento está sendo gasto, como ele está sendo arrecadado, enfim, né? Esse é o princípio da transparência. E o nosso último princípio é o princípio da não vinculação da receita de impostos. Então, a gente sabe que dentro de tributos, nós temos três classes aqui, três categorias, né? Temos os impostos, temos a contribuição de melhoria e temos as taxas. Esse princípio, obviamente, como o nome fala, ele só se relaciona com os impostos, beleza? E o que é essa vinculação? Ele fala que não existe receita de impostos que seja vinculada, ou seja, que tenha uma destinação específica, não existe destinação a gasto específico. Né? Ou seja, eu não posso arrecadar um imposto sendo que aquele dinheiro ele já vai diretamente a um gasto específico, a um órgão específico, a fundação específica. Não. Porém, existem ressalvas, existem exceções. Né? Bom, e quais são as exceções a essa não vinculação da receita com o imposto? Nós temos a seguinte, repartição constitucional dos impostos, né, os recursos para a saúde, os recursos para o desenvolvimento do ensino, os recursos para a atividade tributária, garantias às operações de aro, que são a antecipação de receita orçamentária, e garantia à União. Essas são as exceções do princípio da não vinculação da receita de impostos. Show de bola. Então, recapitulando, os princípios são não vinculação da receita de impostos, transparência, publicidade, legalidade, orçamento bruto, exclusividade, anualidade, universalidade e totalidade ou unidade. O que nós vamos fazer agora? Vamos responder aqui uma bateria de questões. Onde é que você vai acessar essas questões? Esse daqui é o nosso sistema de questões, o CFC Questões. Eu estou deixando o link lá no primeiro comentário fixado também, certo? E na descrição do vídeo. É um sistema focado em questões e concursos para contadores. Aqui você vai achar questões de todas as matérias, todos os tipos. Ó. For auditoria, auditoria interna, contabilidade de custos, geral, gerencial, contabilidade do setor público, controladoria, direito administrativo, enfim, tudo que é focado em contabilidade em concursos para contadores e exame de suficiência. Ó, se liga na organização, como é que funciona. Olha só, organizado CPC a CPC, certo? Então, é uma ferramenta focada em concursos para contadores, né? Então, cara, fantástico isso aqui, vale muito a pena o investimento. Mas vamos voltar aqui à nossa matéria, princípios orçamentários em AFO, né? Então, vamos aqui, princípios orçamentários, clica aqui em filtrar. Então, bora aqui para a nossa primeira questão sobre os princípios orçamentários. Determinado princípio orçamentário estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
Ressalva-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei. Esse princípio é o princípio do quê? Da exclusividade. Né? Legalidade não é, porque legalidade é o quê? Que os instrumentos de planejamento são leis. Da universalidade, que ele deve abarcar todas as receitas e despesas. Da transparência, que deve ser dado publicidade, que deve ser dado prestação de contas. E o da exclusividade é que somente deve ser contido ali no projeto de lei orçamentária temas afetos à receita e à despesa. Próxima questão. A lei orçamentária do DF é composta por 3 orçamentos: o fiscal, o da Seguridade Social e de investimento das empresas em que o DF, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E isso não viola o princípio da unidade orçamentária. Certíssimo. Por quê? Porque o princípio da unidade orçamentária ele fala que o orçamento vai ser uno, né? E esses vários outros orçamentos eles serão consolidados em um único orçamento. Então, não é que existem vários orçamentos, o orçamento da fiscal, seguridade social, investimento, do legislativo, não. Existem sim, na verdade, vários orçamentos que são consolidados em um único. E esse único que é o orçamento lá do DF. Próxima questão. Os princípios orçamentários são válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário em todas as esferas governamentais, sendo estabelecidos e regulamentados por meio de normas contidas na Constituição Federal de 88, em leis complementares e também na doutrina. Sobre os princípios orçamentários e suas respectivas definições, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O princípio da anualidade indica que a previsão da receita, a fixação de despesas, deve se referir a um período limitado de tempo, chamado de exercício financeiro, que é igual a 90 dias ou a 1 ano, podendo ser prorrogado uma única vez. Vamos para a próxima. O princípio da publicidade determina a divulgação para qualquer pessoa de informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Vamos para a próxima. O princípio da não afetação de receita de impostos veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo as exceções estabelecidas pela Constituição Federal de 88. O princípio da publicidade veda a divulgação para qualquer pessoa de informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. O princípio da universalidade determina que todas as receitas previstas e todas as despesas fixadas em cada exercício devem integrar a lei orçamentária. Então aqui, obviamente, a nossa resposta é o gabarito letra C. O princípio da não afetação de impostos veda a vinculação de receitas, salvo exceções estabelecidas na Constituição Federal. Opa, não responder. Correto. O princípio que dispõe que o orçamento deva ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo é o princípio da anualidade, totalidade, exclusividade, equilíbrio, discriminação da anualidade. Vamos para a próxima. Acerca do orçamento público, de seus conceitos e seus princípios, julgue o item. No Brasil, o princípio da anualidade estabelece que a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na lei do orçamento devam obedecer à periodicidade do calendário fiscal, iniciando no mês de março a cada ano. Errado. É o ano civil, meu amigo. Então pronto. É isso aí. Tá vendo? São questões diretas ao ponto, sem complicação. É cópia e cola do que nós vimos aqui. Veja essa aula novamente, baixe o material de apoio dessa aula, que está aqui embaixo para você, né? Acompanhe mais nossas aulas, e aí você vai ter muita informação para acertar todas as questões desse assunto, de princípios orçamentários. E eu quero deixar para vocês essa próxima aula, clica aqui em cima que vai ter um card mostrando uma próxima aula para você ficar dentro do conteúdo de contabilidade para concurso público e poder mudar de vida, se tornar um contador concursado. E como eu sempre digo, até a aprovação!